De uma semana para cá, a vida de um personal trainer de 31 anos de idade, morador de Planaltina, virou do avesso. Era uma quarta-feira como outra qualquer. Fim de tarde, ele estava na academia, dava aula para os seus alunos, foi para casa. Estava esperando a esposa, porque os dois tinham acordado de saírem juntos. Ela não era de se atrasar e não estava em casa. O Eduardo foi procurá-la na região e, quando encontrou o carro da esposa, viu a sua mulher com um outro homem dentro desse carro, numa cena que, para ele, à primeira vista, pareceu de violência. O Eduardo, naquele momento, diz que não teve outra reação a não ser separá-la daquele homem e acabou agredindo ele também. A partir desse momento, as histórias que se multiplicaram na internet são contraditórias. E hoje a gente quer trazer a verdade dos fatos. Eduardo, muito obrigado por ter vindo até o SBT. Eu te pergunto, por que é importante para você que a história real seja divulgada? No caso é importante, Malta, porque, querendo ou não, foram várias coisas divulgadas de maneira errônea, né? E nisso vem repercutindo tanto na minha vida pessoal, quanto dos familiares, né? E noto que cada vez mais denigra a imagem da minha esposa e a minha também. Então, por isso é importante isso aqui, né? Esse momento para poder eu estar falando a minha versão e o que de fato mesmo está acontecendo. Olha, no momento eu estava em casa, certo? Eu estava aguardando ela vir me buscar, porque a gente tinha um compromisso. E nisso ela teria saído com minha mãe, né? Para fazer uma doação de roupa para um pessoal lá na igreja. Seria a primeira ponta. No caso, o que ocorreu? Em cima disso, quando minha mãe chegou em casa, ela foi me contar, né? E eu já estava achando estranho porque Sandra não tinha chegado e estava atrasado. Ela não é uma pessoa de se atrasar, até porque a gente tem um convívio aí de 3 anos, né? Então, assim, é tudo bem certinho. Desculpa te interromper. Para onde vocês iam? Para onde a gente ia sair com as crianças, porque eu estaria buscando meu filho e a gente estaria saindo com as crianças. Sua mãe chegou em casa, ela não. Exatamente. E minha mãe foi a última pessoa que teve contato com ela. Então eu perguntei para minha mãe o que tinha acontecido durante o dia, né? Onde elas tinham ido, o que tinha feito. E ela relatou para mim, né? As coisas que ela fez, foram em dentista, compraram roupas. E o fato, assim, diferente do dia a dia dela, foi o fato dela ter ido buscar a filha, né? E nesse determinado momento ter encontrado um morador de rua. E você sabe que todo o DF agora em torno, todo local que você estaciona no carro tem algum morador, algum pedinte, alguma coisa. Então, foi nesse momento. Então, assim, eu tomando nota disso, que a única coisa que havia de diferente naquele dia foi essa situação em si. Então, foi em cima disso que ela me relatou, eu perguntei qual foi o local que aconteceu isso, ela me relatou, né, que foi lá no setor tradicional, próximo à escola. Quando ela falou isso, eu já peguei e já fui em direção à escola, porque seria o único local diferente de tudo que está no cotidiano dela que foi de diferente. Então, em cima disso, eu fui até lá. Chegando lá, eu me deparei com a cena. A princípio, quando eu vi o carro, eu não imaginei que ela estaria dentro do carro e o morador estaria dentro. Eu imaginei que ela estaria em alguma das casas ali, até porque o que eu sabia é que ia ter a doação, né? Então, para mim, estaria em alguma daquelas casas. Quando eu aproximei do veículo, aí eu vi a cena, entendeu? Eu vi um homem dentro do carro com a minha esposa. Então, naquele momento ali, a única reação que eu tinha era tirar aquele rapaz lá de dentro. Então, já entrei ali completamente em um surto, assim, e a única intenção minha era tirar ele de lá. Até porque eu sou pai de família, tudo mais, e não tenho outra reação, acho que ninguém no meu lugar não teria feito algo parecido. Até porque, se você se colocar no meu lugar, a sua esposa ou filha, que seja, você vê com algum estranho dentro do carro, já não é nada normal. Até mediante a isso, porque tem 3 anos de relacionamento. Então, são atitudes que não condiz tanto com a pessoa que ela é e quanto com a minha pessoa. Então, o momento que eu tive ali foi esse. Só lembro que ocorreu, né, os fatos. Eu lembro de eu pedindo ajuda. Lembro eu tentando preservar ela, né, trazendo ela de volta para o carro. Isso eu lembro. Lembro que depois também chegou a polícia, chegou outras pessoas envolvidas, moradores. Chegando no hospital, eu notei que ela ia precisar de alguma ajuda. Foi quando eu liguei para uma amiga dela, para dar algum suporte para ela, porque eu não conseguia chegar perto dela, né? Porque ficou todo mundo separado.
particularmente o Hospital de Planaltina, ficou dividido nos corredores, cada um ficou num corredor, né? E eu não podia chegar perto, não podia ter contato, então eu precisava de alguém de confiança para estar dando esse suporte, esse apoio a ela. Foi quando eu liguei para uma amiga para poder estar dando esse suporte a ela. O que eu ouvi dos médicos é que ela se encontra em surto, né, psicótico, e não está sendo capaz de responder por ela. Então, a melhor coisa que eu poderia estar fazendo é não trazer nada do externo para ela, né? E até essa questão de visitas foi limitada. A única pessoa que tem acesso a ela sou eu. O que eu percebi é que ela tá tendo mais delírios, né? E não consegue assimilar o que aconteceu, porque ela está preocupada com outras coisas. Questão de conta de loja, questão de vaidade. Então, assim, é meio que como se ela tivesse ou não tomasse ciência ou estivesse se esquivando do que aconteceu. A preocupação dela tem sido essa. Como é que anda a loja, minha filha, como é que tá as coisas, como se esquivando do assunto completamente. Eu falei só que aqui fora estaria tudo bem, tá tudo bem, que ela estava passando por um momento onde ela precisava se cuidar, né? Que futuramente eu estaria explicando tudo para ela e apenas isso. Não trouxe nada do externo. Então, assim, toda essa carga que eu estou recebendo, é apenas eu que estou recebendo. Ela não tem ciência do tamanho que está acontecendo as coisas. Não tem acesso à internet? Não tem acesso à internet, telefone, parente, televisão. Lá, completamente, ela não tem acesso a nada. Sandra é uma empresária, né? Ela tem a loja de roupa, né? Igual você mesmo mencionou. Ela sempre foi uma mulher que buscou tanto ensinar a família a manter esse contato mesmo de família, de união. Ela sempre buscou a questão de união. Acho que esse é o termo certo. Ela sempre buscou união. Ela sempre se preocupou com a família em si. Sandra era a mulher que trabalhava, ia para a igreja e às vezes ia para alguns lugares reservados para poder estar curtindo, né? Mas aí sempre ou era comigo ou era com a filha. Ela, pelo convívio que eu tenho de 3 anos, foi a primeira vez que ela teve esse surto, entendeu? Então, infelizmente, o que estão denegrindo a imagem dela não condiz com ela, né? Isso aí que é um fato. A Sandra é uma mulher guerreira, trabalhadora e que foca sempre a família. E você? Eu, o Eduardo, sou personal trainer, né? Tenho minha cartela de clientes, auxilio na loja, né? Também. Então, assim, também sou pai, né? Então, as pessoas em si, o que está faltando é uma empatia. Porque em cima de Sandra, ou em cima de Eduardo, requer toda uma família, toda a criação com as crianças, que ninguém está levando em consideração. E atualmente, eu estou apenas existindo. Só estou apenas existindo, porque eu não consigo trabalhar, né? Não consigo voltar a ter minha vida normal, né? A loja está fechada, não consigo abrir, porque por culpa da sociedade. Pela maneira que rotularam a gente, né? E, infelizmente, esses são os fatos que estão ocorrendo, né? Até a questão do meu profissional, né, foi afetada. Então, não estou trabalhando, a loja não está aberta. E, resumidamente, eu tive que me reter, tive que me esconder, porque não estou conseguindo manter a minha vida. Espero que futuramente isso ocorra, mas por enquanto não. Eu não imaginava que iria tomar essa proporção que tomou e muito menos virar toda essa questão de chacota, de meme que virou. Porque, assim, se você for pegar o nosso local ali da loja, a gente é conhecido, correto? Mas, assim, eu noto que a parte um pouco aí da falta da empatia, né? Se baseando em cima de notícias, do que foi divulgado, igual, volto de novo no mesmo ponto, questão de que ela teve o depoimento, não ocorreu isso. Então, assim, aí em cima de um surto que ela teve, todo mundo baseou a vida nossa desse jeito. As pessoas acabam esquecendo que tem famílias, tem crianças, e a gente tem que tá tendo que ter todo esse controle para não passar isso para os pequenos, né? Para os menores, que eu acho que ali seria a cabecinha dele, seria o pior. A situação aqui é uma situação muito complexa do ponto de vista técnico. Exige um atendimento multidisciplinar. Então, nós temos que ter, nesse momento, cautela.
irresponsabilidade com relação às informações. A polícia está desenvolvendo o trabalho dela, um trabalho de excelência. Nós temos uma polícia preparada no Distrito Federal para dar uma resposta para a sociedade. Então, a sociedade precisa aguardar a resposta da Polícia Civil. O que nós estamos observando aí, com relação a questões da internet, é que isso tem interferido, inclusive, no trabalho da polícia, porque a polícia tem recebido ligações, né, pessoas se passando por advogado, inclusive, para obter informações. E elas não terão essas informações porque todo o trâmite é sigiloso. Está sendo difícil para a família, para o marido está sendo difícil para a mulher, porque está nessa situação. E vai ser pior ainda, porque ela não vai continuar internada. Vai chegar um momento em que ela vai ter uma alta hospitalar e, nesse momento, ela vai ter acesso à situação que está na sociedade. A sociedade ela precisa entender que se trata de uma situação muito delicada, onde tem uma mulher que ela está totalmente vulnerável, estava vulnerável, continua vulnerável. E, assim, o que é mais chocante, inclusive enquanto mulher advogada, é que nós estamos no mês de março, né? No mês da mulher. Então, no dia 8 foi comemorado aí as conquistas femininas, as conquistas das mulheres, mas hoje o que a gente vê na internet é justamente o linchamento virtual de uma mulher. Essa mulher ela está sendo colocada numa situação vexatória, humilhante, ultrajante. Então, nós não podemos admitir esse tipo de conteúdo. Vamos adotar as providências. Nas próximas horas, vamos apresentar aí o pedido perante o Poder Judiciário, mas precisamos, sim, que a sociedade nos ajude a restabelecer a paz nessa família. Nunca imaginei passar por um negócio desse, porque, igual eu te expliquei, eu estou existindo. Tudo eu tenho que ficar dando satisfação e tenho que ficar rebatendo coisas que, particularmente, ninguém nem sabe o que eu estou passando. Então, é igual eu falei, falta um pouquinho de empatia dos demais, porque, igual você mesmo falou, o surto psicótico pode estar acontecendo com qualquer pessoa, né? Então, assim, e ninguém sabe o dia da manhã. Acho que esse é o ponto em si.